Meus cumprimentos a todos. Estamos iniciando hoje um primeiro episódio de um projeto capitaneado por mim, Dr. Marcelo, e pelo Dr. Maurício, parceiros de advocacia criminal. Estamos recebendo hoje, com bastante orgulho, o nosso colega, Dr. Wagner, né? Diretamente de Caxias, advogado criminalista, professor universitário. Esse é um projeto que está sendo iniciado visando trabalhar e conversar sobre as inquietações que nós temos na nossa atividade profissional, que é a advocacia criminal. E a advocacia criminal envolve o quê? Envolve, tem como pano de fundo crime, né? E nós estamos hoje vivendo no país um movimento político muito claro de endurecimento de leis penais, endurecimento das condições dos presos, né? Então, assim, qual é a nossa ideia? É que a gente possa trazer, nos reunirmos de um modo periódico, né? Não temos ainda, né, doutor Maurício, um modelo ainda acabado, né, de quanto em quanto tempo nos reuniremos, mas a ideia é conversarmos sobre essas questões que nos inquietam, né? E parto de início com essa questão, então, do sistema da justiça criminal, o endurecimento que está vindo pelo viés político, mas que acaba também interferindo de um modo muito claro nos nossos processos, né? E isso acaba afetando interesses diretos das pessoas que são o alvo do sistema de justiça criminal, tá? Mas a ideia, qual é? É que a gente possa trocar ideias, né? De um modo não tão formal, né? Mas trazer algumas visões para o nosso público, que o público, qual é o público? Nosso público são advogados, são os alvos diretos do sistema de justiça, são os familiares dos alvos, que são muitas vezes as pessoas que acabam nos contratando, né? E é isso. Então, esse é o ponto de partida. E eu quero vamos dar abertura para que todos possam já fazer as suas palavras iniciais e dar início, então, às nossas inquietações. Perfeito, doutor Marcelo. Então, eu também estendo meus agradecimentos, né, doutor Wagner, parceiro nosso aí, né? Começamos aí no nosso curso de especialização na Alemanha. Acho que tivemos uma experiência também muito importante lá para a nossa formação acadêmica, né, para a nossa carreira, né, na área criminal e também formamos parceiros, né, solidificamos também amizades e parcerias e tu é um deles, né? E acho que a gente começar esse projeto, né, com o Wagner diz muito, né? Então, eu acho que hoje, né, nós nos organizamos então para falarmos um pouquinho no contexto geral, né, do sistema de justiça criminal, trazendo um pouco da nossa experiência, né, na área criminal, desde lá de um flagrante, né, do inquérito policial, onde a gente tem que atuar no âmbito, né, das delegacias de polícia, onde também são momentos, né, bem delicados, né, para os clientes e onde muitas vezes nós temos que estar atentos às nossas prerrogativas, né? Em situações delicadas que enfrentamos, né? Então, acho que podemos avançando, né, desde o início, então, da persecução penal, né? E aí vamos conversando entre todos, né? Mas antes de iniciar a conversa, eu quero agradecer o convite, sabe? E eu me sinto muito orgulhoso, na realidade, por iniciar o projeto com vocês, sabe? Porque a gente faz tanta coisa no dia a dia, corre para tantos lados, tanto na advocacia, quanto na paternidade, quanto na vida em comum. E, na realidade, quando a gente inicia projetos com os amigos e projetos técnicos, projetos que a gente não vem aqui falar o blá, 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 que todo mundo tá falando nas lives do Instagram, essas coisas. Na realidade, nós estamos aqui tratando coisas sérias,
para todos os advogados criminalistas, para todos os familiares, como o Marcelo menciona, para todos os estudantes de direito também, porque eu falo também em nome da academia, assim. Então, eu me sinto muito orgulhoso, na realidade, por esse convite de vocês, e me sinto também... poxa, eu quero me dar o máximo, na realidade, para a gente conversar, assim, trazer todos os problemas, que nós temos vários, né? Só que ao mesmo tempo que a gente tem vários, a gente pode... talvez rascunhar, né, um idealismo, coisas boas da advocacia criminal. Então, desde 2018, por isso que é bom também olhar para o passado. Quando a gente olha para o passado, a gente construiu nossa carreira, na realidade, agora olhando para o rosto de vocês, me recordo bem, poxa, no exterior. Então, isso é muito importante a gente buscar a formação enquanto advogados e, claro, nós tivemos esse privilégio também de buscar no exterior. Então, no curso na Alemanha. Então, isso é muito importante, sabe? Eu me sinto muito, muito orgulhoso de estar aqui. E vamos falar, então, sobre direito penal, aquilo que a gente martela, né? O direito penal marteladas todos os dias do nosso trabalho, né? Pode tocar a ficha, então, Marcelo. Tu que vai ser o nosso capitão. E aí... Tá. Primeiro ponto, tá? Que eu queria, então, introduzir e trazer para todos e compartilhar com vocês e ouvir também o que vocês têm a dizer sobre, né? É uma coisa que já trouxe, então, de início ali, já bem que dei uma introduzida, estamos vivendo um movimento de endurecimento, tá? Com certeza. Podemos citar o quê? Acabou de passar no Congresso a questão das saídas temporárias, vulgo saidinha, tá? Tem movimentos no Congresso visando a extinção do regime semiaberto. Tá? Tem movimento do Congresso querendo criminalizar, buscando a criminalização da mulher que está praticando o aborto. Tá? Então, assim, é um conjunto de movimentos que estão em voga e que isso acaba interferindo diretamente no status libertatis das pessoas, né? Da cidadania. Então, a partir daí, como vocês estão enxergando isso? E se vocês enxergam reflexos dessa ambiência política no processo, né? No processo em si, nos quais estamos atuando. No nosso dia a dia, sim. Eu acho que deixa eu só dar um pontapé inicial também, junto com o Marcelo. O grande ponto que eu vejo essa modificação da política criminal assim brasileira também, além da questão técnica, antes de falar de questões processuais, eu vejo também que existe, claro, por uma influência da mídia talvez, um pânico social. Quando se pensa em... Poxa, não vou falar da decisão da STF agora, a última, da descriminalização do posse de maconha, né? Mas as PLs, por exemplo, PL do aborto, né? PL da saída temporária, né? Já causa um pânico social. Pessoas recebem isso, a sociedade, na verdade, recebe isso como um pânico. Né? Saidinha. Ou seja, como se fosse resolver o problema da insegurança. Só que, na verdade, esse é o paradoxo também, daí torna mais inseguro as coisas, na realidade. Então, claro que aqui a gente não vai ficar também pensando somente na sociedade. Né? Vamos pensar no processo em si. Só que, na realidade, as coisas vêm tão à tona, uma PL do regime semiaberto, essas alterações, a própria situação da saída temporária, torna um pânico social. Não, então, antes todo mundo podia sair, antes, sabe? É uma coisa muito... Há muita desinformação em torno desses temas. E aqui eu cito um ponto que é importante, aqui trazendo para a saída temporária. Tá? Muito se difundiu a informação, quando estava ali o projeto, quando estava em votação, muito se difundiu a informação de que os apenados saíam para cometer crimes e acabavam não retornando para o sistema, e isso seria um motivo de insegurança. Inclusive o PL até recebeu o nome de um policial militar. Acho que a grande força desse PL surgiu pela morte de um policial militar, se não me engano. Isso, foi isso. Que foi morto por um sujeito, um apenado que estava gozando a saída temporária. Uhum. Né? Então foi essa a razão que deu o empurrão para o PL, para o projeto de lei, né? que acabou passando. E aqui nós temos um conjunto de desinformações. Por quê?
e aqui eu, com bastante clareza, o CNJ chegou a divulgar, né, alguns dados sobre o percentual de presos que não retornavam da sede temporária. E o percentual é ínfimo. Se não me engano, é 5% dos apenados que gozavam de sede temporária não retornavam quando tinham que retornar. E aí 95% acabam pagando o pato. E aí tem o reflexo, né? Tu começa a restringir a sede temporária, que, vejam, a sede temporária tem... Qual é o objetivo, qual é a finalidade da sede temporária prevista na lei de execução penal? É viabilizar a reinserção social, sim, o convívio com a família. E possui requisitos, na realidade, não é a moda louca, não, tu tá apto. Não, beleza. Na realidade, esse ponto é interessante, né? Porque essa desinformação, que ou até fake news, né? Que se passa, né? Para as pessoas, né? Enfim. Veja bem, o indivíduo que está recebendo, né, o direito à saída temporária, ele já está num regime semiaberto. Né? Ou seja, ele já pode estar gozando da oportunidade de trabalho fora, né, da instituição prisional. Então, ele já está, naquele momento, sendo integrado novamente à sociedade, à atividade laboral dele. E se assim fosse, ele também poderia cometer crimes, né? Porque ele sai para trabalhar todos os dias e retorna para o presídio. Então, a saída temporária é um indivíduo que está saindo, mas que, na prática, ele já pode estar na rua, né? Trabalhando, enfim. Né? Então, é um ponto aí de discordância, né? Isso eu vejo e sinto isso até com os clientes, assim, e tal, é uma grande... os clientes meus que cumprem regime semiaberto e tal, então que precisam buscar o trabalho, às vezes até não estão respondendo PAD, não tem problema nenhum. Né? Tem os requisitos para saída temporária e, enfim, por lá uma infelicidade, passa a responder um PAD, aí às vezes deixa descarregar a tornozeleira eletrônica, sabe, essas coisas, mas que daí tem que ter justificativa, tem que ter várias formalidades da LEP, né? E ao mesmo tempo que tem essas formalidades da LEP, poxa, agora nós temos um projeto de lei que ele não vai poder mais tirar a saída temporária. E aí, como é que fica? Né? E não falo por eles, na realidade, falo num conjunto. Né? Então, a grande massa que cumpre pena em regime semiaberto. Né? Então, só que isso também é força também de uma política criminal. Aí a gente tem que introduzir bem isso, essa complexidade da mudança, os ventos, né, da política criminal brasileira. Né? Nós temos que pensar nisso enquanto... problema para tentar também resolver, buscar a solução disso, né? Porque para melhor a política criminal assim nesse ponto da execução criminal, creio que não melhora, sabe? Só piora assim, até por decisões políticas criminais. Né? Vivemos num tempo de alta polarização, né? Política. Não, sem dúvida. Né? E sem isso dúvida. Tem afetado, né? Afeta o Congresso, né? Eu acho que se a PL teve o nome de um policial, essa infelicidade do policial militar ter sido morto, então esse é o resultado, na realidade, da polarização. Né? Então, é um grupo que propõe e passa. Né? Então, eu não estou dizendo que esse grupo é certo ou errado, não. Né? Mas, então, a política criminal brasileira seria feita por grupos, por interesses de grupos. Agora, olha só, interessante o seguinte, nós estamos vindo de um momento histórico pós-Lava Jato. Esse é o certo? problema. Esse é o problema. E nós advogamos, eu advogo desde 2014, 2015, tá? Tô fazendo 10 anos de advocacia. E veja, nós pegamos ali o ápice da Lava Jato, que é a Lava Jato onde o juiz onde a Lava Jato era Sérgio verdade. Moro, o procurador da República, eles iam para as universidades fazer palestra. Sim. E lotava. E eu me lembro, eu tenho essa memória de sala de aula, onde eu ministrava aula de processo penal. E desde a sala de aula, nós já trazíamos aquela crítica que vinha da advocacia e dos profissionais que estavam atuando com bastante força no Lava Jato, das ilegalidades que estavam sendo cometidas e da nulidade futura que aquilo ali tudo ia gerar. E eu me lembro que eu falava em sala de aula, quando nós íamos dar aula lá de processo, de inquérito policial,
e de juiz, qual o comportamento do juiz num processo penal. E eu me lembro que eu já falava, olha, esse processo aqui tem tudo para ser declarado nulo, logo ali adiante. E as pessoas ouviam, os alunos ouviam com aquele ar de desconfiados, né? E aquilo ali era muito evidente para quem estuda, para quem atua de um modo sério no processo penal, que aquilo ali era uma anomalia processual, o que estava acontecendo na Lava Jato. Só que olha que interessante, nós vivemos um ambiente de tanta ebulição social em torno daquilo, né, onde nós tínhamos a imprensa mancomunada, digamos assim, com a acusação, com o Ministério Público Federal, né, e nós tínhamos associações de classe. Eu me lembro, a JUF, juízes, associações de juízes, sim, sempre aderindo àquilo que estava sendo feito pela Lava Jato. Nós vivíamos uma espécie assim, de alucinação coletiva em torno daquilo, naquela ambiência, que era uma ambiência claramente proto-fascista, se não fascista, porque vocês vão lembrar das 10 medidas anticorrupção, sim. Onde os caras queriam reduzir o habeas corpus, esvaziar o habeas corpus, extinguir o habeas corpus. Ou seja, era um projeto altamente antiliberal, né? Altamente punitivo, e que recebeu aderência social muito grande. Eu frequento estádio de futebol. Os caras colocaram gente em estádio de futebol para que as pessoas, indo para o jogo, assinassem lá o seu ok do projeto das 10 medidas anticorrupção. E as pessoas assinavam, porque achavam que estavam fazendo algo que era bom para a sociedade, etc. e tal. Assim, nós vivemos um período muito difícil lá no período da Lava Jato, e agora nós estamos num pós-Lava Jato, né, onde muita água passou por baixo da ponte, veio à luz tudo aquilo que eles estavam fazendo, né, no Telegram, no WhatsApp, era o Telegram, né? E agora, num período pós-Lava Jato, nós estamos vendo o sistema político se organizando e trazendo esse endurecimento. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Parece que nós estamos vivendo num looping eterno de tentativas, de pau no réu, sabe? De briga, de tentação, de tentativas de violação dos direitos e garantias fundamentais. Isso é um looping eterno. Parece que nós nunca vamos superar isso. Agora é interessante, né, Marcelo? Dentro desse contexto, né, que nós vimos na Lava Jato, nós já tivemos experiências, né, em processos que ficou nítido, né, que juiz e promotor conversavam, né, no meio da audiência, né? Não sei se tu te recorda. Né? Então, no WhatsApp, né, trocando ideias, não sabemos quais, mas estavam ali. Tive também uma outra experiência numa audiência, essa tu não estavas, que tem por hábito sempre gravar, né, as audiências, porque nós não sabemos, né, o que vai acontecer, né, que prerrogativas serão violadas nossas ou que direitos serão violados do réu. E solicitei para um intervalo para poder conversar com o meu cliente, porque nós teríamos que abrir mão, né, dispensar uma testemunha para fins de encerramento da instrução, e precisei conversar com ele para avaliarmos, né, a possibilidade da dispensa dessa testemunha. E eu saio e deixo o meu notebook ligado, ele ficava com um gravador, né? Ficava ligado. Aliás, as audiências, elas são públicas, né? E essa era uma audiência pública, não havia sigilo, e nós temos o total direito, né, de gravarmos as audiências, né? E deixei gravando, né? E depois, finalizada a audiência, retornei ao escritório e fui ouvir, né, a audiência, né? E naquele momento que saio da sala para conversar com o meu cliente, há um comentário, né, do Ministério Público, né, questionando o juízo o que faríamos, né, o que o juízo faria se era caso de desclassificação, né, era um caso de tráfico, se era o caso de desclassificação. E aí há um silêncio
após essa pergunta e me parece que perceberam, né, que o advogado havia deixado o notebook na sala. E esse é um de tantos exemplos, né, que nós temos, né? Nós não estamos querendo dizer aqui que promotor e juiz, né, e demais serventuários, né, não acabem sendo amigos, porque trabalham juntos, não é? E trabalham, fazem audiências diariamente, né, semanalmente, e os advogados acabam circulando, né, de forma mais esporádica, não há problema. O problema é quando as conversas estão relacionadas ao processo, né? Isso é muito duro. Muito duro. Imagina o juiz conversando com o promotor sobre o que faríamos, sobre qual a solução jurídica para aquele réu em específico, onde a defesa não estava presente no local. Isso é completamente antirrepublicano. E a questão da imparcialidade, né? Porque isso ficou evidente com a Lava Jato, pegando esse case como modelo, um case frustrado na realidade, né? De imparcialidade, depois declarada mais do que nunca a imparcialidade do Sérgio Moro, e esse insucesso da Lava Jato deixou, digamos, rastros para todos as pessoas que aderiam, a todo mundo que defendia, né, que acreditou nessa crença, nesse holograma, né, dessas invalidades, essas nulidades que eram alegadas a todo momento, na realidade. Então, isso inclusive desde as delações até... tinha até delações de sigilo, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem, e até depois em grau de recursal, né, que se discutiu muito isso. Então, a gente sente que existem ainda apoiadores, né, das nulidades, né, da ilegalidade, sim, no procedimento penal, sabe? E isso a gente vê no dia a dia nosso. No dia a dia, sim, da advocacia, a gente percebe que, poxa, aqui não tá legal. Aqui, isso é claro que depois a gente vai utilizar, né, a gente vai se defender, na realidade, vai defender o nosso cliente, né, com aquilo que a gente tem e tal, em grau recursal e tudo mais, mas a gente percebe isso no dia a dia, aqueles que aderem à ilegalidade. Há um apelo ao punitivismo. Né? Há um apelo, sim. Há pesquisas, né, que declararam já que metade da população, mais que metade da população, dizia que bandido bom é bandido morto. Isso, né? Então, há também uma parcela da população que apoia e não está preocupada se o juiz ele tem que só julgar e ele não pode investigar, ele não pode, né, ter essa relação, né, com o Ministério Público, né, que é o órgão acusador, e o juiz ele julga, apenas julga. Não, né? Há uma parcela também da população que gostaria, né, que o juiz também investigasse, punisse, né? E esse é o problema. Claro que nós temos ainda algumas vias alternativas desse idealismo que eu comentei no início, que talvez seja o juiz das garantias, por exemplo, talvez essa quebra, né, dessa imparcialidade. Né? O juiz das garantias vai atuar no inquérito, então não vai ter essa comunicação com o juiz do processo. Então, alguns instrumentos, a gente, querendo ou não, a gente enxerga como eu enxergo, claro, na minha humilde visão, que a gente vai ter como um subterfúgio, como um amparo daqui, sei lá, 5 anos, né? Enfim, para ter uma defesa mais efetiva, e não só defesa, para ter os direitos, né, e garantias de quem é acusado de um procedimento penal. Só que eu percebo, né, e não percebo só na minha profissão, né? Para quem se informa muito ou pouco, pontualmente a gente tem um juiz, um desembargador, ou enfim, qualquer outra, ou um promotor de justiça, às vezes, violando a prerrogativa do advogado, violando o direito fundamental da pessoa à defesa, né, fazendo com que o réu prove que o dinheiro é lícito, enfim, alguma coisa, invertendo o ônus da prova, na realidade. Né? Quem tem a competência de provar, enfim, é a acusação, e daí acaba invertendo o ônus da prova. Então, são essas nulidades que dia após dia a gente acaba por enxergar dessa ressaca da frustrada Lava Jato. Né? Assim, o que eu penso, assim, nós como atores do sistema, eu acho que a Lava Jato mostrou para nós, ao menos eu falo em meu nome, né? A questão da imparcialidade do julgador, a gente sabe,
a gente tem essa impressão muito nítida em determinadas comarcas desse contato muito próximo de juiz Sim. e Ministério Público. Comarcas pequenas, então, né? Nem se fala. Sim, e isso gera um incômodo pessoal muito grande. E aqui eu coloco até quando nós somos estudantes, até início de carreira, a gente tem uma crença na imparcialidade, a gente tem uma crença na rigidez do sistema. E me parece que a Lava Jato nos mostrou de um modo muito claro que as coisas não são tão cristalinas quanto deveriam ser. Né? Existe um dever ser normativo, mas que nós temos um problema muito grande de implementação disso, em termos práticos. Né? E isso gera uma descrença muito grande. Nós, entre advogados, a gente conversa em família. No final de semana estava falando com um parente meu, falei, meu amigo, não queira cair nas garras do sistema de justiça criminal, porque tu vai ficar dependendo de um juiz, e aí as coisas muitas vezes são lotéricas. A justiça é humana, né? A justiça é falível, né? Por sua essência. Por ser uma ciência humana, ela pode errar. E por isso que existe esse sistema de proteção, esse sistema normativo de proteção envolvendo a presunção de inocência. Né? Tu tem a presunção de inocência, onde nós temos inúmeras ramificações, como, por exemplo, na dúvida, se absolve. Né? Ônus probatório, de quem é? É do Ministério Público. Quem tem que provar é quem acusa. Dever de tratamento durante o processo, o réu tem que ser tratado como inocente ao longo do processo. E nós vemos a violação diária disso tudo. Prisões provisórias. A prisão preventiva é utilizada durante o processo. Não se sabe se a pessoa é culpada e a gente vê uma vulgarização, uma utilização muito, muito forte ainda da prisão preventiva, né? Para situações onde não se tem ainda a formação da culpa definitiva. Nós vemos a questão da análise, sujeito é inocente ou culpado, nós vemos condenações com prova frágil. Então, assim, aquele negócio da dúvida, a dúvida pro réu, cara, isso é uma luta muito grande, nossa, dos defensores, em fazer isso valer na prática, né? Porque ao não fazer valer isso, se fragiliza o status libertatis de todos nós. Né? A gente fica muito na mão ali de um posicionamento pessoal lá do julgador e da Câmara e da instância superior, e às vezes nós vemos tudo aquilo que a presunção de inocência... A presunção de inocência foi criada para quê? Para reduzir ao máximo que inocentes sejam considerados culpados. E na medida em que a gente fragiliza a presunção de inocência, a gente viabiliza isso. Pessoas que são inocentes, cumprindo pena, a gente vê no noticiário o tempo todo, né? Pessoas, às vezes, depois de anos, sai o DNA, sim, e aí, ficou presa anos e anos. E aí não tem volta, né? Esse é um ponto bastante... que gera uma inquietação muito grande para nós, defensores, advogados, criminalistas. E isso dá força para quê? Porque nós temos uma função contra-majoritária, é óbvio. Sim, sem dúvida. Se dúvida. você fizer uma pesquisa, fizer um plebiscito, vocês aceitam tortura para culpados? Vai ganhar o sim. A população vai querer, vamos aceitar a tortura, só para crimes hediondos, quem sabe? Porque as pessoas não têm essa compreensão do perigo que esse tipo de iniciativa gera. Né? Mas era isso que eu queria também tratar com vocês. Como vocês têm enxergado essa questão prática da vulgarização da presunção preventiva? A presunção de inocência, ela é uma busca que nós vamos seguir lutando por toda a nossa vida profissional. Né? Mas como tem sido assim, em termos práticos, como vocês têm enxergado isso? Eu sinto... Vamos começar falando sobre a questão da tortura, rapidamente, assim, só um detalhe. Agora, há pouco tempo, eu estava na Espanha
E entrei, fui conhecer um fórum com um promotor de justiça espanhol. Enfim, um dia ele é professor até, mas daí de direito civil e tal, e na verdade ele é procurador até da procuradoria, né, como se fosse o Ministério Público de Sevilha, e eu entrei na turma dele, na realidade ele me levou nos corredores, né, desse fórum, e lá do lado do xadrez, né, da cadeia do fórum, estava até tendo um julgamento de um filho de uma atriz e tal, que tinha cometido... Uma pessoa morreu lá na casa dela, enfim. E aí ele me levou lá do lado do xadrez, que tinha como se fosse um museu, né? Um museu não, na verdade ninguém tocava naquele museu, mas dentro desse museu tinha lá um quadro, uma lâmpada e tal, e um instrumento de tortura, que foi utilizado... que ninguém queria, na verdade, museu nenhum queria, que lá estava jogado lá no fim do fórum, que era uma morsa, um negócio que aperta o pescoço do réu, né, que era utilizado ainda agora, em 1980 e poucos. Né? Então, a tortura, na realidade, no processo penal, se a gente vê a nível internacional, não é coisa perdida. Né? Então, para a sociedade, ainda não é algo perdido, é algo que se pode resgatar. Né? Então, a pena de morte, em geral, nem quero entrar nesse ponto, né? Mas a tortura em si, e o processo penal já é uma tortura, já é que mesmo que seja subjetiva, só aqueles as agências penais e as pessoas que participam do processo, já passa a ser uma tortura a nível psicológico, a nível, enfim, a vários níveis. Né? Então, isso me marca muito pensar sobre tortura, sabe, Marcelo? E ao mesmo tempo, pensando enquanto o que nós devemos fazer, né, para não ter isso nos nossos processos, ou no nosso dia a dia, ou naquilo que a gente labuta, né, todos os dias. E para a gente evitar isso, para a gente tentar tornar humano o sistema de justiça, pelo menos nesse pequeno recorte do nosso dia a dia, é só através do combate, é só através de bater de frente, né, de dar com os peitos, botar o peito, na verdade, na água, né, e nadar. Eu sei que o Maurício é um bom nadador, né, mas entrar num mar também que a gente não sabe onde vai chegar, né, mas bater de frente com as agências penais que tem essa questão de entrevistar no caminho do flagrante, entrevistar o acusado, né, o flagrado, na realidade, no caminho, ou antes do advogado chegar na delegacia, já está tirando conversa tentando buscar alguma verdade do flagrado. Então, dia após dia, a gente percebe isso nos processos. Né? E sem dúvida, a questão da dúvida, né, da inocência, da presunção de inocência, penso eu, né, que é somente através de muito esforço, né, para a gente conseguir demonstrar, às vezes, num processo, né, e contar, não estou falando aqui de contar com a sorte, né, mas demonstrar efetivamente, fazer valer a dúvida razoável. Né? Esse também é um conceito muito o estándar probatório, né? Todas essas questões, essas categorias técnicas do procedimento penal, o estándar acima da dúvida razoável. Razoável já é um problema, um conceito muito determinado, né? Dúvida mais ainda. Né? Então é uma categoria em direito penal que por vezes é difícil de se demonstrar. Né? Por vezes tem vários doutrinadores que falam muito sobre isso, né? Tem espanhóis, tem uma grande corrente também italiana que trata muito do razonamento probatório. Né? Eu sei que no Brasil tem o Thiago Turbay, que é um dos discípulos do Ferrer Beltrán, então o Jordi Ferrer Beltrán, que trabalha muito isso, né? O estándar probatório para condenar alguém. Né? Então a gente tem que bater dia após dia em cima disso para tentar ter a chance. Né? E essa chance não é sorte. Né? É bater de frente, é os peitos na água. Né? Então, é dia após dia, a luta é constante, sabe? Eu sinto também que o que não pode acontecer é a gente perder o desânimo, sabe, Maurício? Se a gente perder o desânimo, poxa, nós estamos num mar aberto, tem que chegar numa ilha, tem que chegar num lugar, não tem descansar, né? Não tem descansar, tu pode até pegar um fôlego, né? Ficar ali, mas não, é uma questão muito técnica também. A gente não a advocacia criminal não é para marinheiro de primeira viagem.
né? A gente tem que realmente nadar e chegar em algum lugar, né? Wagner, na realidade, é interessante a tua fala. E quando tu fala na questão da tortura, né? Que o processo já é uma tortura, né? Eu sempre digo, a gente tem um costume, né, doutor Marcelo, colocarmos para os nossos clientes que, na realidade, a pena vem antes, né? Verdade. O processo, enfrentar o processo criminal já é a pena, né? Essa pessoa já recebe a pena antecipadamente, né? Porque ela nunca se deparou, né, com o sistema de justiça criminal, ela tem que comparecer lá numa delegacia, né, que muitas vezes é um ambiente hostil, né? Tu não sabe o que vai acontecer, né? Normalmente se intima a pessoa e diz, olha, tu pode ir, se quiser vai de advogado, vai com o advogado, mais ou menos assim, né? Isso. Se quiser vai, mas não precisa, né? Verdade. De preferência nem vem para não atrapalhar. Essa é a alerta, né? esse é o alerta. Então a pessoa já começa a enfrentar um desconhecido, né, naquele momento. E depois, vindo o indiciamento, aí inicia-se um processo criminal, né? E aí os clientes perguntam, mas quanto tempo isso vai durar, né? Quanto tempo essa pedra no sapato, né? Nós não sabemos, né? Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, né? Normalmente dura bastante, a depender das situações que vamos encontrar. E interessante que muitas vezes se fala que a culpa, né, de um processo levar muito tempo, né? Ou a culpa, daqui um pouco por uma prescrição, é do advogado. Sim, porque o advogado entra com diversos recursos, né? E veja bem, às vezes nós temos o próprio juízo, depois que a defesa apresentou a resposta à acusação, né, e nós vamos lá para a etapa lá da instrução, e o juízo, né, e isso é muito comum, ele vai lá, dá um despacho informando o seguinte: não temos mais pauta para esse ano, né? Coloque-se concluso na virada do ano para verificarmos. Então, assim, 1 ano um processo parado, né? Às vezes 2 anos, porque não tem pauta para iniciar, né, a instrução, as testemunhas não são achadas, enfim, a culpa é da defesa, né, que posterga os atos, que posterga através de inúmeros recursos. Né? E aí a gente tem mais uma violação, que a gente nem tocou em pontos específicos de violações, que é o devido processo legal e o tempo, a duração razoável do tempo, né, do processo. Né? Poxa, o processo tem que ser julgado numa duração razoável, né? Isso é o devido processo, do processo of law. Então, nós temos para cada etapa, na realidade, nós temos ilegalidades. E, ao mesmo tempo, nós temos ilegalidades como um todo, né? Que às vezes é atribuída à própria defesa, ao advogado que está fazendo algo para buscar prescrição. Nas próprias medidas, nas 10 medidas contra a corrupção, nós tínhamos lá uma das medidas lá que era abolir, restringir os recursos. Restringir os recursos e restringir a questão da prescrição também, para não ser reconhecido mais a prescrição. Então, se percebe que hoje em dia daí se busca, não, mas o advogado está buscando impunidade, a prescrição é impunidade. Na realidade não é impunidade, é o direito do Estado impunir. Né? E o direito que o Estado tem em punir tem que ter um tempo razoável. Né? Isso aí é a historinha da acusação. Né? Uma coisa que chama a atenção é o seguinte: o doutor Maurício referiu aí a questão de processos sem pauta para audiência. Eu tenho audiência marcada para 2026. Sim. Então, 27, assim, isso nós falamos 24. E aí a culpa é dos recursos? Claro que não. Claro que há um problema aqui. Claro, nós temos algumas iniciativas. Pensem no ANPP, por exemplo. Tá? O ANPP tem um fundamento muito claro de desafogar o sistema de justiça, né? Porque aí você reduz, você tira aqueles processos sem violência ou grave ameaça, com apenamento menor, e tu resolve aquilo com acordo. Né? Desafoga, em parte, o sistema de justiça. Para quê? Para que se foque naqueles processos de maior gravidade. Né? Então, tem um viés positivo o ANPP. Né? Agora, eu não sei o que vocês pensam a respeito. Pensa no sistema bifásico do Tribunal do Júri. Pessoalmente, acho que é um sistema que não funciona. Pensa nos crimes contra a vida, tá? Os crimes contra a vida, se nós formos ver a primeira fase, é a fase da pronúncia, onde nós vamos ter toda uma instrução processual para saber se o réu vai ser pronunciado. Só para ter uma sentença ali no fim, para saber, vai a júri ou não vai a júri. Só essa primeira fase também é possível, vai ter recurso, vai ter STJ, vai ter STF.
Só essa primeira fase, só se vai a júri ou não, pode durar 4, 5, 6, 7 anos. Para um crime tão grave, que é o crime contra a vida. Então, assim, é um sistema, me parece que o sistema normativo, ele é moroso. O sistema do tribunal do júri, o procedimento do tribunal do júri. Por quê? Porque envolve um processo inteiro só para saber se o réu vai a júri. E depois, quando se decide que vai a júri, aí nós temos um outro processo, né, com as suas especificidades, onde nós também vamos ter fase recursal, STJ e STF. Né? Só que o detalhe é o seguinte, é um sistema bem moroso, extremamente moroso, e muitas vezes o réu acaba pagando com a sua própria liberdade essa morosidade. Por quê? Porque ele comumente responde a esse processo preso preventivo. Né? Crimes contra a vida, crimes graves. Né? E aí o juiz já fundamenta ali o clamor, a ordem, a necessidade de garantia da ordem pública, etc. e tal. O prejuízo das testemunhas. E aí o sujeito fica preso durante toda essa morosidade. Me parece que o sistema do Tribunal do Júri tem esse problema, tá? Em termos de dinâmica mesmo processual. Né? Agora, veja bem, aqui já concatenando um pouco as ideias, nós vínhamos falando sobre aquela proximidade demasiada entre juiz e promotor, né? Nos processos judiciais comuns, criminais comuns. E no crime contra a vida, e aí esse é a parte boa, né? Me parece que isso funciona muito bem. O tribunal do júri, nós temos assim o exercício da defesa, da plenitude da defesa, no seu mais alto grau. Por quê? Porque não vai ter essa conversinha de Ministério Público com o juiz, não vai existir no plenário do júri. Porque o juiz é o jurado. Se existir, não vai influenciar. Não, o juiz é o jurado. O juiz é o jurado. No plenário do júri, o juiz togado, ele só vai aplicar a pena. Quem vai decidir se o sujeito é culpado ou inocente é o jurado. E aí não vai ter conversinha de Ministério Público com jurado. Então isso é um aspecto muito positivo assim, do Tribunal do Júri. Eu me sinto muito seguro no Tribunal do Júri, porque eu sei que eu vou ter a oportunidade de convencer de uma forma genuína o julgador, que é o jurado leigo. Né? Ao passo que no processo criminal, nós vamos fazer todo o esforço possível na instrução, nas alegações finais, mas a gente não tem poder sobre aquilo que está acontecendo no bastidor, entre MP, entre acusação e julgador. E a gente sabe que essa proximidade é um fato, né? Essa proximidade como é que se chama? Essa situação, essa proximidade demasiada entre esses dois, algo... Quase promíscuo. Isso é muito triste, né? Para nós que buscamos que a justiça seja efetivamente realizada, né? Sim. Não, tranquilo. Marcelo. Sim. Eu vou deixar ele bem na tua frente, tá? Você tá empurrando o microfone? Tá subindo o Tá microfone. dando uma puxadinha, Tá. só, mas é que assim daí o teu tá. vai pra cima do microfone. Tá. Tá perfeito. Mas tá pegou? muito bom. Pegou? Tá pegando, só que daí vai diminuindo. É? Por isso que eu tô monitorando. Eu falo assim, então. Não, tu pode falar normal, tu pode mexer normal, só deixa o microfone. Tá. tranquilo. Tá bom. Assim pra todos, obrigado. Tá. Desculpa aí. Não, não tem Relaxa, problema. relaxa. Tá Vamos bom. entrar agora na nossa prática do júri? Vamos? Já que tu tocou no júri, deixa eu chamar daí. Tá. Finaliza. Então já pode prosseguir. Já chamei. Bom, então o doutor Marcelo tocou no júri, né? Então é uma área que nos toca bastante. Então acho que nós poderíamos falar um pouquinho da nossa preparação do júri, né? O que tu acha? Isso é bom, hein? Isso é bom. Tanto do processo da pronúncia quanto da preparação para o plenário. Uhum. É muito interessante também buscar falar eu quero colocar 2 temas aqui que não está até no roteiro, mas eu acho que é de suma importância quando se fala em crimes contra a vida. O primeiro é investigação defensiva, né? Coisa que a gente precisa se preparar hoje em dia, até nós somos jovens advogados, assim como o Marcelo eu também tenho desde 2014 escritório e tal, então eu vejo como algo inovador, né?
a investigação defensiva, na verdade, para todos os processos, né? Mas sem dúvida para o júri. E o segundo ponto é a preparação em si, né? Não vou falar assim a longo prazo, mas a curto prazo do dia do plenário, sabe? Eu acho que isso é muito importante a gente debater, sabe? Porque a investigação defensiva, enquanto garantia, poxa, já previsto, né, pelos provimentos da ordem e como um direito, né, de poder produzir provas. O advogado, né, tem essa prerrogativa de produzir provas em favor do cliente, acompanhar, né, atos de prova, daí também até falando um pouco com relação às questões de cadeia de custódia da prova e toda essa equiparação, né, poxa, que por vezes no inquérito, não vou dizer mas as agências penais no inquérito, às vezes tem uma prova que torna atípico a conduta do agente, não traz o inquérito. Vai manter só os testemunhos, só as provas, aquelas que vão levar ao réu a responder o processo. O advogado tem essa chance de investigar de forma defensiva e produzir uma prova que possa absolver por vezes, né, ou dar autoria para outra pessoa, ou enfim, N situações. E depois, na preparação do plenário, né, o Maurício vai poder falar muito melhor do que eu, não é simplesmente o ritual, na realidade, do júri. Não é chegar lá, moda louca, que nem um espalhafatoso. Poxa, nós temos promotores, nós temos muita gente capacitada, né, para acusar. O advogado também tem que estar muito bem capacitado para defender no plenário, né, que ali não tem improvisações, né, ali nós estamos... E não tem segunda chance. Não tem segunda chance e a gente está de frente com a verdade, na realidade. E essa verdade eu não me refiro à busca da verdade real, material, essas coisas também doutrinárias. Mas a gente está buscando a verdade de um fato que passou. Né? A gente está tentando se aprofundar, reproduzir aquilo, né? E exige... A reconstrução histórica, né? A reconstrução histórica e a busca da justiça, na realidade. Né? E assim, né, Wagner, a alta complexidade que é a preparação do júri, né? Eu e o Dr. Marcelo, nós já tivemos um caso que nós conseguimos anular, né, o júri justamente porque foi nomeado um defensor dativo para fazer o júri, porque a Defensoria Pública, alguns dias antes, né, o júri já estava marcado, e a Defensoria Pública juntou uma petição comunicando que não poderia realizar o júri por... Tu lembra, doutor Marcelo? O que era o motivo da Defensoria Pública? Defendia a mulher, defendia os interesses da vítima. Conflito de interesses. Perfeito. E isso há uns 3 dias da realização do júri. E o juízo, né, para não perder, né, toda a preparação que já tinha sido feita, intimação de testemunhas, né, os jurados, sorteio dos jurados, nomeou um defensor dativo. O defensor dativo, prontamente, para atender, né, esse pedido desse juiz, né, ele assume esse júri com menos... E quando ele assume na véspera. Menos de 12 horas ele tinha para estudar todo um processo aí de mais de 1000 páginas. Quantos réus eram? Eram apenas um. Mas, imagina, né? Sem condições algumas. Adivinha qual foi o resultado do júri? Preparação. Condenado. Adivinha qual foi o resultado? Pau no réu. Condenação, né? E aí nós conseguimos essa anulação em habeas corpus no nosso tribunal, né? Então, isso só para demonstrar a importância, né, da defesa estar atenta a isso também. Nós precisamos, o doutor Marcelo, quando temos um júri marcado, né, nós fazemos uma preparação full time. Né? A gente empenha o escritório, né, toda a nossa equipe e vamos iniciar essa preparação. Né? E que ela é de alta complexidade. Né? Ela inicia lá, né, desde o estudo, né, do caso, de reuniões com o cliente. Né? Depois nós temos lá o sorteio dos 25 jurados, né, que vão comparecer. E nós tentamos também analisar qual é o perfil, né, se conseguimos traçar um perfil desse jurado para esse júri, que jurado queremos, né, para esse caso. Então, dentro das ferramentas que nós temos, a gente busca. Né? A gente até comenta, né, doutor Marcelo, que o Ministério Público, enquanto tem lá o consultas integradas, né, a defesa lá fica limitada, né? E aí
a gente se pergunta, né? Há paridade de armas? Não há, né? O Ministério Público, nós sabemos, ele faz uma busca no consultas integradas de todos, né? Sabe os antecedentes, sabe quem são essas pessoas, quem são os jurados, e a defesa fica limitada nisso. Mas nós também usamos as nossas ferramentas para tentarmos identificar, né, qual é o perfil, se é que conseguimos traçar, né, um perfil de jurado para determinado esse é o caso. ponto, Maurício, da investigação defensiva. E, na verdade, da investigação defensiva e da defesa efetiva. Né? A gente precisa pensar nos procedimentos penais enquanto numa defesa efetiva. Né? E como se ter uma defesa efetiva? Não é o ideal de defesa ter todos o maquinário. Às vezes, hoje em dia se fala em ChatGPT, em inteligência artificial, várias coisas. Por vezes, um procedimento penal não se resolve com inteligência artificial. Se resolve com o toque, se resolve indo no local do fato, se resolve buscando falar com pessoas que às vezes nem estão arroladas como testemunhas, que sabem muito mais. Às vezes se perdeu essa chance, né? Ou tanto de provar algo, testemunhas indiretas, né? Pessoas... nós temos testemunhas diretas, indiretas e abonatórias. Pessoas que viram o fato, mas não foram arroladas pela acusação. Sim. Às vezes o réu também não... Os familiares ou a própria defesa anterior não arrolou o cara. Às vezes tu precisa ir lá. Né? Eu me recordo também, isso tem até num filme que retrata a biografia de Churchill, numa decisão muito importante de Winston Churchill, o conselheiro inglês, ele pegou um trem e foi ver o que as pessoas estavam falando na rua. Tem que andar na rua, tem que sentir o cheiro, tem que ir no local. Claro, e esse ir no local não é e correr risco, né? Não é querer dar peitaço onde tu não precisa ir. Né? Mas tu tem que sentir ir além, né? Tem que tornar a defesa efetiva de forma indo além do comum. Né? O comum todo mundo faz. Nós tivemos um júri recentemente, o doutor Marcelo, que tratava-se de um acidente de trânsito, onde a vítima veio a óbito, né? E o nosso cliente foi, né, a júri. E nós fizemos questão, né, doutor Marcelo, de irmos ao local do acidente. Então, nós fomos um dia antes, uma comarca do interior, e fomos até o local do acidente, para entender, né, os fatos e viver aquela situação. Né, e tentar, junto com o cliente, né, construir aquele momento. E isso vai auxiliar muito quando nós estamos trazendo essa narrativa, essa história para os jurados. Né? Estar no local, vivenciar. Porque se a gente parar para pensar... o direito penal, né? Enquanto linguagem, a gente precisa saber a linguagem. A gente precisa saber a linguagem daquelas pessoas que foram testemunhas, aquelas pessoas. A gente precisa saber qual que é a realidade daquele local, se é no interior. É outra realidade do que aqui na capital, do que em Caxias, do que em Sevilha, na Espanha. Cada local tem uma cultura, tem um sentido e uma linguagem. E essa linguagem, o direito penal, a gente precisa da linguagem para poder defender alguém. Né? Um ponto importante assim, na preparação do júri é o seguinte: o advogado, quando é constituído para atuar no plenário, ele tem que ter a consciência de que ele já vai entrar no júri derrotado. Tem que estar com essa... Tem que ter essa consciência de que o início... O amadurecimento, primeiro, né? Por quê? E que eu explico o porquê, tá? Já foi reconhecida, quando nós vamos para um júri, já foi reconhecida indícios de autoria e já foi demonstrada a materialidade do delito. Por isso que o sujeito foi pronunciado. Então tem indícios de autoria. Então quando tu vai para um júri, tu já sabe que nós temos indícios de autoria e materialidade. Tu já sabe que nós vamos ter um Ministério Público que vai reproduzir o discurso da defesa social, etc e tal, proteção da sociedade contra esse criminoso, que é um discurso que tem bastante aceitação social, né? E quem vai julgar é a gente do povo, que muitas vezes gosta desse discurso, tá? Aderiu a esse discurso. Então, o advogado tem que ter muito claro isso, porque se ele tem claro isso, ele sabe que a preparação dele tem que ser mais do que dobrada, triplicada. Por quê? Porque nós vamos ter que trabalhar a prova de um modo muito claro para o jurado,
leigo, que está conhecendo os fatos, muitas vezes naquele dia, se não é um caso rumoroso, né? Que aí as dificuldades são ainda maiores, mas ele vai estar tendo acesso à prova naquele dia, vai ter um Ministério Público contando o canto da sereia, né? Da punição. Da segurança pública. Exato. E o advogado, o defensor, vai ter a oportunidade, naquele momento, no júri, de demonstrar que, opa, esse caso aqui é assim. Esse caso aqui, vocês não podem aderir a esse canto da sereia. Né? Trazer para o processo a situação concreta, aquilo que os aspectos do réu, família do réu. Nós temos esse hábito, né, de sempre buscar. É importante que a família do réu esteja presente também em plenário. Mas, assim, voltando aqui à questão do discurso. Então, se tu sabe que tu já está entrando, perdendo de 1-0 o jogo, as tuas chances de virar o jogo são maiores. Né? Esse é um ponto que tem que estar bastante claro assim, para o defensor. Tu sabe, Marcelo, e sobre... Esse eu acho que é um ponto primordial, né? Tanto pensando na preparação, como o Maurício tenha falado, e no dia do júri, né? A questão do... Não vou falar da família em si, né? Da presença da família em si, mas todo do sofrimento que surge nesse ato, nesse ritual, né? Porque os familiares da vítima sofreram. Né? Os familiares do réu estão sofrendo, o réu está sofrendo. Né? Hoje em dia tem estudos, se eu não me engano, do Fábio Roberto Dávila, que é sobre não é sobre o afeto, né? Mas sobre a empatia no direito penal. Né? O que é o direito penal se não são pessoas, e qual que é essa empatia? Né? Qual que é o grau de afetividade que a gente tem que ter? Né? Poxa, nós temos outros preparadores para o júri das escolas, né? da criminalista, até acho que o Jader Marques, tem várias pessoas que falam sobre isso. E não estou colocando todas as minhas fichas no afeto, no abraço, no amor. Não. Às vezes é sem carinho, às vezes é sem comédia, para o advogado criminalista poder exercer a defesa efetiva do acusado. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente está nesse sofrimento constante com os familiares, com o réu. Né? É todo porque se fala, né? Vocês já devem... estão carecas de saber... Se fala em violência sequencial, né? Em vitimização na realidade, revitimização em crimes sexuais, revitimização em vários outros crimes, mas por vezes não se fala em vitimização do próprio réu, dos familiares do réu, e essa vitimização, não estou falando, não, ele é bonzinho, ele é pobrezinho, não estou falando em compaixão, em passar a mão, não é isso. Né? Mas sim do sofrimento que todo mundo está ali para poder chegar no resultado do processo. Né? E claro que daí tem até vias alternativas, na Espanha eu tive muito isso, vias alternativas que são de mediação, enfim, de conciliação, que é para até colocar o réu e a vítima frente a frente para se perdoar e todo uns negócios. Justiça restaurativa. Justiça restaurativa. Minha tese de doutorado. Então, são situações também que auxiliam, né? Tu deve falar muito melhor do que eu, mas eu tive esse episódio. Até houve uma tentativa de aplicação da justiça restaurativa no caso da Botkiss. Então são situações de perdão. Então, poxa, e também não estou falando do perdão sacramental, nada religioso, né? Nada relacionado a isso, mas a esse sofrimento que a gente está vivenciando, né? E porque nós temos um olhar técnico, como se o advogado não sofre, né? Mas as pessoas sofrem, os familiares sofrem, todo mundo sofre no momento de um julgamento. Mas o advogado sofre também. Sofre também, não, sem dúvida. Eu falo também de forma... A pior coisa que tem é cliente preso durante o processo. Sim. É um sofrimento, é um sofrimento pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. Todas as formas demonstrar, né, que aquela prisão em concreto não existe necessidade cautelar, mas é um sofrimento para nós, né, que temos contato com o réu,
nós vamos ao presídio, conversamos, temos acesso à família, a família sofre muito Uma e angústia não muito grande. tem como não absorver esse sofrimento. Sim, Não tem. sem dúvida. Um ponto que Vamos adiante, toca a ficha. Toca a ficha. relacionado ao júri, até quero ouvir o doutor Maurício sobre isso, mas assim, credibilidade. Dentro daquela lógica de que nós vamos ter uma guerra de versões, uma guerra de teses no júri. A acusação trazendo a tese da acusação, da culpa, da necessidade de segurança, etc, etc. A defesa trazendo o caso concreto, buscando trazer, seja qual for a tese, seja tese de absolvição ou tese de redução de danos, né? Mas nós vamos ter uma guerra de versões no plenário. E para nós tem que ter muito claro isso. O que vai poder ser preponderante para um resultado favorável é a credibilidade do profissional. Tá? O jurado ele vai julgar o Ministério Público, vai julgar o defensor, o advogado, vai julgar o juiz o tempo todo. O jurado é pensado lá da comunidade e cai de paraquedas ali no salão do júri. E a partir dali ele vai passar o dia inteiro, ou mais de um dia, para tentar entender o que aconteceu naquele caso penal. Entender e acreditar em alguém. E vai ter que acreditar em alguém. Acreditar em Ele alguém. vai ter que aderir a uma das teses. E a credibilidade do advogado, no sentido de ser honesto intelectualmente com a prova. Né? Ser honesto. E conhecer a prova, antes de mais nada. Claro, óbvio. Mas vai ter que trabalhar, vai ter que ter um domínio do processo muito forte. Né? Por quê? Porque vai ser feita uma escolha em algum momento. Os jurados, ele vai ter aquela ambivalência. Ele vai ter que se abraçar, ou na acusação, ou na defesa, na hora de votar. E o aspecto da credibilidade, da honestidade daquele profissional vai ser também julgado naquele caso. É interessante, doutor Marcelo, porque nós já conversamos bastante sobre isso, né? E nós temos a mesma linha de trabalho. E nesse ponto da credibilidade, me parece que entra também uma outra palavra que se chama conquistar, né, no jurado, isso por parte também da defesa, né? Conquistar buscar uma certa afinidade, né, com esse jurado. E de que forma, né? Buscar essa afinidade. Tentar dialogar, né, com esse jurado, tentar captar, né, o que ele está pensando. Né? Às vezes, até as perguntas, né, que são formuladas pelos jurados, né, uma forma de captarmos o que eles estão pensando, o que eles estão achando do caso. Né? Então, buscar uma certa afinidade. Isso fica muito claro, né? Muitas vezes, principalmente em comarcas pequenas, a gente percebe que, claro, os jurados, alguns se conhecem, né? Já conhecem, às vezes, o promotor. Esse promotor ele circula em eventos sociais dessa comunidade e de certa maneira, isso vai gerar uma afinidade entre eles, né? Uma aproximação que nós, quando vamos numa comarca, somos forasteiros. Né? Eles não nos conhecem, nós não conhecemos eles. Então, o que torna mais difícil e o que torna importante que a gente busque, né? Conquistar esses jurados. Né? E de que forma que a gente vai conquistar, né? De que forma a gente vai buscar essa credibilidade, de que forma a gente vai buscar uma afinidade ali entre ambos, né? Nós temos sempre por hábito, o doutor Marcelo, a gente segue essa linha de que nós não gostamos muito de embate no sentido de gritaria, de ofensas. Né? Nós evitamos isso ao máximo porque nós pensamos da seguinte maneira: quem que vai julgar? Né? É o jurado. Né? O que esse jurado pensa, né, quando eu estou ofendendo ou agredindo, né, o juiz ou um promotor? Né? Isso é empatia. Isso é empatia. Na realidade, não quer dizer que nós não vamos gritar. Se tiver que gritar, a gente vai gritar. Né? Se estiverem ferindo as nossas prerrogativas, os direitos dos nossos clientes, nós vamos gritar.
tiver que bater na mesa, a gente vai bater também. Sim, Mas, né, essa não é uma forma para nós estratégica de conquistar, né, Não. esse jurado. Nós não estamos aqui de forma alguma, né, criticando, né, demais colegas, enfim, que cada um atua cada um da tem sua seu perfil, forma, cada um tem seu perfil e... mas nós estamos aqui relatando o nosso, né, a nossa forma de trabalho. Agora, é importante que se crie e que exista um ambiente sadio, minimamente sadio, na hora do julgamento, Até né? porque vai se passar um dia inteiro, às vezes mais, né? 2, 3, 4, 5 dias. Assim, e por que isso? Porque quanto mais sadio for o ambiente, mais racionalidade é esperada na construção da tese e no julgamento. Se a gente vai para um júri num ambiente de ira geral, de agressões recíprocas, a gente começa a dar margem para a irracionalidade tomar conta daquele ambiente. E aí as chances de ter uma decisão irracional, uma decisão fora daqueles preceitos mínimos de justiça que se buscam, são maiores. Então, por isso que é importante, sim, a construção do ambiente sadio entre acusação, entre defesa, e entre o julgador que vai estar presidindo, o julgador togado que vai estar presidindo a sessão de julgamento, né? Mas, claro, o embate mais incisivo em torno de tese sempre vai existir e é necessário que exista, né? Agora, o desrespeito, aquela que a gente vê muito, né? Vê muito. Isso não tem, não vejo como algo que seja benéfico à defesa, de um modo geral, né? Os jurados eles estão muito atentos, né? Desde o início, né? Quando nós adentramos, né, o plenário, quando nós cumprimentamos as pessoas que ali estão, a forma que nós tratamos essas pessoas, né? Às vezes a gente vê colegas, né? Enfim, entram no salão do júri, num cumprimento, né? Um promotor, um juiz, enfim, né? Nós não temos problema algum com isso, né? Nós cumprimentamos todos, conversamos, e justamente quando nós não somos da comarca, que nós nos esforçamos mais ainda, né, para sermos acolhidos também, né? Sim. Por aquele ambiente, né? E também queremos acolher, né? Então nós conversamos, a gente chega, conversa com o promotor, conversa com a juíza, falamos que não somos daqui, até já pegamos informações onde é que vai ser o almoço, um bom local para uma janta, né? Então a gente já vai descontraindo aquele momento, que é um momento pesado, né? Um momento difícil, né, para todos ali. Então a gente tenta o máximo humanizar, eu acho, aquele processo, humanizar aquele momento. E é bom, né? Quando se torna um ambiente saudável de trocas, até assim, de elogios, a gente tem esse hábito de elogiar bastante o promotor. Olha, o promotor fez uma baita leitura do processo, etc, etc. Mas nós temos esse ponto aqui para trabalhar. Isso normalmente é bem recebido, porque as pessoas gostam de ser elogiadas. E aí o promotor, a conduta da defesa acaba, inclusive, sendo um auxílio. Porque assim, tu desarma os espíritos. Sim. Muitas vezes o júri é aquele espírito de guerra, de belicismo. E às vezes, quando tu desarma esse espírito, fica um ambiente mais saudável para todo mundo. Sim, eu lembro do júri que nós fizemos, né, doutor Marcelo? E eu até estendi meus cumprimentos, a Brigada Militar estava lá presente, né? Tu foi da Brigada também, isso, né? Foi policial militar? Isso, 10 anos policial militar. E aí eu sempre gosto de falar, né? Eu dou meus cumprimentos, isso é uma experiência gigantesca, Maurício. Com certeza. E aí a gente traz, né? Todo o público que lá se encontra, a gente traz para nós, né? Então eu faço meus cumprimentos, né? Saúdo a presença da Brigada Militar, né? E digo para eles, né? Aqui estou hoje, advogado criminalista, né? Mas já estive nessas fileiras, né? Onde tenho grandes amigos, né? E tantas histórias lá dentro. Então, e num desses júris, né? Que fizemos, o promotor, a gente brincava com ele brincava com a gente, e aí ele falou assim, doutor, não, do tio eu gostei bastante, doutor, porque você foi policial militar, né? Sim. Porque o Ministério Público tem essa proximidade, né, com as forças de segurança pública. Isso é muito importante, só um recorte, assim, para tratar sobre isso. O meu pai foi policial militar, eu sinto muito orgulho disso também, e muito orgulho que meu pai era, digamos, uma brigada antiga, aqueles caras que escutavam uns vinil da brigada e choravam, sabe? Que é uma paixão, na realidade, é uma tradição muito forte. E claro que tudo que ele queria que eu fosse brigadiano também, que eu fosse policial militar. Na verdade, eu fui tudo ao inverso
né? Até aqueles complexos de Freud e tudo Teu mais. pai fosse brigadiano em Caxias. E em Caxias. Ah, E ao mesmo forte. tempo que eu fui o inverso disso, quando eu iniciei o curso de Direito, claro que ele não estava mais nessa terra, nesse plano espiritual, aquelas coisas, mas certamente eu tenho uma convicção muito certa que eu exerço a melhor função possível, sabe, para a justiça, porque era aquilo que ele fazia também, Pô, né, enquanto policial militar, mas se aposentou e tudo mais. interessante. Os Sabe? alunos chegavam, não vou te cortar, mas já te passo a palavra, mas os alunos, quando dando aula, chegavam para mim e falavam assim: professor, mas como é que pode? O senhor foi policial militar e agora, né? Antes prendia, agora tá soltando. É isso, né? esse é o maior, parece, eu sinto como uma virtude isso, na realidade. Eu tenho alunos também atualmente que são policiais militares, que são muito capacitados, bombeiros também, o meu estagiário até, que fez um estágio no escritório, era bombeiro e tal, aqueles estágios não remunerados pela faculdade e tal. Então, eles têm uma interação muito grande com o direito, que eles já vivem isso. Às vezes não o direito, a lei em si. Eles passaram no concurso público, eles sabem um pouco da lei, mas não de direito penal. Mas estão dentro né? do sistema de justiça criminal, de certa forma. Claro, mas não as categorias e não aquilo que o Marcelo falou, que eu acho que é para que nos serve a gente estar trocando essas ideias aqui agora, é a racionalidade do sistema de justiça. A racionalidade, na verdade, do procedimento penal. Sabe? Porque se a gente não for racionalizar o procedimento do júri lá, quando o Marcelo estava mencionando, ou racionalizar essas experiências que tu teve enquanto policial militar e que eu tive esse privilégio também de ter um pai militar, a gente precisa racionalizar também que antes tu jogava de um lado e agora tu tá jogando de outro. Né? Nós somos jogadores, mas a gente sabe, se tu tiver que vestir, tu é colorado, que eu sei. Se tiver que vestir a camisa do Grêmio, se fosse para jogar profissionalmente, tu teria que vestir. Eu comecei na escolinha do Tu Grêmio. começou na escolinha do Grêmio, então é isso, entende? Eu se eu tivesse que vestir a camisa do Colorado para jogar, eu nasci gremista. Né? Sabe o que eu respondia para os alunos? Eu sigo fazendo a mesma coisa, cumprindo a lei. E garantindo os direitos sem dúvida. de todos. Isso é racionalidade, sabe? E a gente precisa racionalizar o processo penal. Então, o procedimento daqueles que a gente tem, onde a gente atua. Né? O pouco que a gente tem nos tribunais também é assim. A gente tem grandes ministros que racionalizaram o procedimento penal. O ministro Schietti, o ministro... toda a sexta turma, na realidade, né? Laurita Vaz, enfim, outras também. Provocados por advogados. Esse é um ponto interessante. Atualmente, nós temos a Daniela Teixeira, ministras que são, e não estou dizendo que são pró-defesa, não é isso, mas sim racionalizar o procedimento penal. A gente precisa isso. Né? A gente não precisa mais. Na verdade, a gente precisa só racionalizar a prova, né? Racionalizar o testemunho. Né? Então, racionalizar tanto em grau... de piso, né? Tem muitos memes que falam em grau de piso, juiz de piso, mas não o juiz de origem até as instâncias superiores, né? Racionalizar o procedimento penal. E a gente precisa se capacitar para isso também. Né? E para isso que a gente está aí há mais de 10 anos se empenhando para que tenha um bom procedimento penal. Um ponto dentro dessa linha, um ponto interessante é o seguinte: pensem nas grandes conquistas civilizatórias do processo penal. Tá? Vamos lá. Coloca lá a questão da progressão de regime dos crimes hediondos. Tá? Reconhecimentos por fotografias. Não, acho que o maior avanço atualmente, Marcelo, só um desses, para chegar já nesse ponto do reconhecimento por fotografia. Poxa, foi um voto, um julgamento agora do ministro Schietti, sobre o reconhecimento de pessoas, a formalidade do 226 do Código de Processo Penal. Poxa, isso é uma das maiores conquistas atuais do procedimento penal. Isso, exatamente. Então, assim, vamos lá. Inúmeras das conquistas civilizatórias nossas no processo penal, tá? Que foram em algum momento reconhecidas depois no STJ, no STF, isso é decorrente de uma luta diária que as defesas promoveram. Né? As defesas, seja por associações de classe, defensorias, advogados, e é de tanto bater, que aquela cultura conservadora típica do Poder Judiciário, o Poder Judiciário
tem no seu plano aquele negócio de conservar as coisas como elas são. Então, isso é próprio de todo e qualquer poder judiciário. De todo tribunal, sem conceder. Mas de tanto bater, chega um momento que, opa, vem uma conquista. E aí ela é reconhecida, ela é pacificada nos tribunais superiores e depois baixa. Me respondam, foi o Ministério Público que lutou por essa questão, a questão do reconhecimento pessoal, o atendimento da lei, do 226 do CPP. Que é o fiscal da lei, né? O que eu estou dizendo? Quem é o fiscal da lei? Cara, muitas vezes nós somos os fiscais da lei. Exatamente. Quem tem a atribuição legal de atuar como fiscal da lei, muitas vezes não enxerga, não atua de um modo como verdadeiro fiscal da lei. Né? Então, assim, esse é um dado importante que nós temos que ter bastante consciência. Nós, quando nós estamos atuando, nós atuamos sempre como fiscais da lei. Sim, sem dúvida. Porque, claro que eu não jamais teria capacidade de mencionar sobre o que é, né, ser promotor de justiça, né, ser procurador de justiça, procurador da República ou algum membro do Ministério Público, mas quando se pensa em fiscal da lei, quando se pensa nesse munus público, né, nessa competência constitucional, essa grandeza do Ministério Público, a gente percebe a grandeza do Ministério Público enquanto parte no processo. E qual que é a parte? A parte que acusa. Não é a parte, mas é um poder institucional que se tem uma prova, vai apresentar a prova para absolver o réu. Não vai apresentar essa prova. Até se tem muita discussão sobre isso, né? Se o Ministério Público é parte, se não é. Até essas questões também relacionadas ao ritual do júri, onde é que senta, onde é que não senta, onde é que o advogado senta, qual que é a posição, né, de todo esse ritual. Só que, na realidade, a gente percebe que por força constitucional, e as coisas têm que ser assim também. Né? A gente vai ter alguém que acusa, né? Alguém que defende, e um julgador também, daí a questão da imparcialidade, um julgador afastado das partes, né, para formar esse sistema processual acusatório. Né? Agora, se a gente concentra tudo, aí a gente volta para o período de tortura. Concentra tudo numa instituição só e não é o ideal. Na verdade, não é o humano, não é o constitucional, não é o democraticamente constitucional. A gente precisa... O Ministério Público parte? Sim, pode ser parte. Né? Mas então faça a sua tarefa de acusar de forma devida, enfim, de forma proporcional. Um ponto que me chama muito a atenção, doutor Wagner, é o seguinte, doutor Maurício talvez concorde. Vamos lá, pensa num habeas corpus, tá? Vamos lá, o juiz da primeira instância decretou prisão preventiva. A defesa vai lá, entendeu que é uma decisão ilegal, abusiva, etc., vai impetrar um habeas corpus. O que vai acontecer no habeas corpus? Vai ter lá análise de pedido liminar ou não e vista para o Ministério Público. Se vocês forem parar para pensar, quem fala por último em um habeas corpus defensivo, quem é? Sim, é o Ministério Público. Sim. Enquanto, aqui eu abro aspas, fiscal da lei. É muito raro na nossa prática profissional o fiscal da lei, a Procuradoria de Justiça, em segunda instância, ou mesmo as procuradorias, pega o Ministério Público Federal no STJ e no STF. É muito raro a adesão à tese defensiva. Normalmente, nós temos ali uma visão monocular do Ministério Público, sempre com aquela tese pró-acusação, pró-punição. É raro, nós contamos nos dedos quando o Ministério Público adere a uma tese defensiva. Então, assim, esse é um ponto de atenção que deve se ter, porque nós estamos sempre... Nós não falamos por último, muitas vezes. Até nós temos o hábito, né, doutor Maurício, de quando há um parecer do Ministério Público, como fiscal da lei, abro aspas, nós fazermos mais uma manifestação defensiva para rebater aquilo. Porque, assim, qual é a regra do jogo? A regra do jogo é a defesa fala por último. Tá? Mas isso, a própria construção do nosso sistema dá bastante força para o Ministério Público, que está o tempo todo falando. Fala em primeira instância, fala nos habeas corpus e fala por último. É o último a falar antes
da decisão colegiada, né? Sem dúvida. Mas isso também vai da defesa efetiva falar por último. Da defesa efetiva querer falar por último e buscar isso, né? Ir lá, Sim. buscar fazer os É a memoriais. defesa diligente, né? A defesa diligente, ir lá buscar fazer os memoriais antes do julgamento, e buscar em gabinete, fazer às vezes, essa difícil tarefa de buscar os assessores, buscar o desembargador, buscar conversar com o ministro, os assessores dos ministros, para tentar mudar aquele quadro que às vezes está institucionado. Tá institucionalizado de uma forma que, não vou dizer que em prejuízo da defesa, mas em prejuízo, às vezes, da cidadania, em prejuízo da cidadania. da Jurisdicionado. jurisdicionado, Né? da garantia do devido processo legal, por vezes. Né? Então, eu acho que a gente tem que buscar, sim, a defesa efetiva, independente de qualquer coisa. Né? Tá. E o que- Último tema que eu queria introduzir. Só complementar a fala do Dr. Wagner. A importância, né, da defesa ser efetiva, né? E o que é ser efetivo? Né? É não fazer o mínimo, não fazer o básico, né? O advogado criminalista, ele não pode trabalhar com processo em massa, ele não trabalha com processo em Sim, massa. sem dúvida. Cada processo criminal tem nome, né? Tem uma pessoa, tem um ser humano ali, né? E a função da defesa é humanizar esse processo. É quando esse processo chega lá para o julgamento de um recurso, é a gente trazer a cara, né, do réu. Quem é essa pessoa que está sendo processada? Né? E como é que a gente faz isso? Né? Buscando os gabinetes, né? Seja lá no tribunal, né, com desembargadores, seja com os ministros no STJ e no STF. Buscar humanizar esse processo e trazer cor, né, cara, rosto para esse processo. Sem dúvida. Né? Sem Buscar, conversar, trazer as peculiaridades, né? dúvida. O detalhe detalhe né? do processo. E depois enfim. fazer a sustentação oral, enfim, né? Ou melhor, né? Como os advogados da defesa gostam de falar, a melhor sustentação oral é aquela que a gente não faz, Que não faz, né? sem Que dúvida, tu já sem ganhou, enfim, mas é todo o procedimento, né? Então chama atenção para isso, muito importante. Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu penso sempre que, e vocês devem compartilhar comigo isso antes de a gente iniciar esse último tema, Marcelo, a gente só consegue atingir, né, o melhor resultado processual fazendo tudo que está na nossa alcance. Né? Porque se a gente não alcançar, perder a chance, perder de fazer o memorial, perder de ir no gabinete, perder essa chance de diligência mesmo, né? com o nosso cliente, aí sim, daí tu não advoga, tu se dá por derrotado. Na realidade, se tu não faz o mínimo, né? O mínimo existencial, né? Defensivo, a gente precisa exercer de forma combativa, às vezes na guerra, a marteladas, ou às vezes da forma do afeto, em demonstrar o detalhe, em demonstrar quem é o acusado, quem são os familiares, qual que é a situação em si, tanto as questões humanas quanto técnicas do próprio procedimento penal. Perfeito. Toca a ficha aí, Marcelo, para o último Para o ponto. último tópico que eu gostaria de trazer para a mesa é a questão do interrogatório. Tá? Nós temos o interrogatório é o último ato, é um ato fundamental, ato de defesa, e é o último ato da instrução. Né? Nós temos tido alguma discussão nos tribunais, parece que já está meio que pacificada a matéria, mas não totalmente. Teve uma decisão recente, né, do ministro Lewandowski. Isso. Nós até trouxemos um número, hein? Acho que está aqui. Ó. Em relação, então, ao silêncio, Sim, silêncio do réu no processo penal, ao silêncio parcial. Eu queria que vocês pudessem trazer algum aporte. Como que vocês lidam com isso? Com o silêncio parcial? Tem tido aceitação? Vocês acham uma estratégia válida ou não? É interessante isso, doutor Marcelo, porque assim, o interrogatório, né, e nós entendemos que o interrogatório é um ato de defesa, né? Muitas vezes nós conversamos, né, se vamos permitir, né, que o réu responda às perguntas do Ministério Público, do juízo, e muitas vezes a gente percebe o quão é importante até para o réu falar. Né? Falar naquele momento, claro, né, instruído previamente,
né? E falar, e contar, e fazer a sua narrativa, né? Trazer a sua versão. Então, na maioria dos nossos casos, nós sempre orientamos o cliente a responder, sim, as perguntas, né, do juízo, porque o juízo é ele que vai sentenciar, né? Às vezes, Ministério Público, né? Às vezes a gente deixa em aberto, né? Ou a gente já orienta que vai ser exercido o direito, né, parcial ao silêncio, ou seja, né, ele vai responder as perguntas que ele entender que sejam necessárias para a sua defesa, né? Então, muitas vezes se inicia o interrogatório já avisando o juiz que está presidindo que, olha, o réu, nosso cliente, ele vai responder somente lá as perguntas do juízo e as perguntas da defesa. E isso é importante, Maurício, pensar, né? E tornar isso no dia a dia, nas audiências, de forma adequada e como um procedimento, né? Nós, enquanto advogados, quais os casos a gente vai determinar que o silêncio seja parcial ou não, né? Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade de escolha, não, esse caso aqui, não, esse caso aqui, ele vai exercer, ele não vai falar, né? Ou vai responder somente o juízo, e daí entra a questão também da imparcialidade do juízo. O juiz deveria, né, o dever ser, que o Marcelo colocou no início, deveria somente tirar questões complementares, aquilo que ficou... Porque quem produz a prova, quem vai defender, interrogar, fazer as perguntas, são as partes, né? É a acusação e defesa, e se o réu não vai... Isso está pacificado no STJ, inclusive, eu não me recordo qual que é o STJ, STF, o julgado do silêncio parcial, né? Se eu não me engano, até do Schietti, se eu não me engano, ou de outro, não me recordo agora de cabeça, mas isso é pacificado. Então, os juízes também resistiram a isso. Os promotores também, não, então ou responde tudo ou é nada. Ou é 8 ou 80. Só que, na realidade, não é um ato de defesa. É um ato que, se o réu não responder, não pode causar um prejuízo para o réu se ele não responder, o promotor de justiça. Sim. Que está na audiência. E na hora do embate, né, a defesa fala que, vamos dizer que a estratégia seja responder somente às perguntas da defesa, né? E aí o juiz diz o seguinte, não, então assim, ó, doutor Marcelo, então o seu cliente está encerrado o interrogatório. E aí o que se faz? Uma estratégia tem que se impor, claro, mas uma estratégia, vamos fazer assim então, doutora, faça suas perguntas. O juiz faz a primeira e a defesa fala o seguinte, ó, com relação a essa pergunta, o réu vai exercer o direito ao silêncio. Próxima pergunta, doutora. Claro, olha, com relação a essa pergunta, ele também vai exercer o direito ao silêncio. A senhora encerrou, agora passa para a defesa. Sim. E a defesa vai fazer as perguntas que tem que ser feitas. Até se fala muito também a ordem das perguntas, né? Porque isso antigamente se tinha, né? Tu fazia a pergunta para o juiz, antes da reforma de 2008, no processo penal, tu fazia a pergunta para o juiz perguntava para a testemunha, né? Você pergunta para o réu. Depois a gente faz a pergunta direta, né? E ainda tem juiz que tem esse costume, que beleza, às vezes a gente leva de sangue doce, né? Numa boa. O juiz começa perguntando, né? Que na verdade o juiz não pode perguntar nada, ele tem que ficar quieto, né? E tirar as dúvidas complementares, enfim. E a produção probatória que o juiz faz com relação às testemunhas, né? Em flagrante ilegalidade é o artigo 212, né, do CPP. Então, só que são questões importantes também no ato. E se tu não está atento e capacitado e pronto para o embate também, e o embate que eu falo não é a briga, o embate é a estratégia. É saber se portar, saber qual que é o melhor caminho, previamente preparado, é claro, né? Só que no meu ponto de vista, Marcelo, essa é a pergunta inicial, o silêncio parcial, sim, deve ser exercido como ato de defesa do acusado, do nosso constituinte, né? Então, essa pessoa que nos outorgou poderes para defender, para impetrar HC, para, enfim, todos os... Na procuração tem isso, né? A amplitude de defesa, todos os atos ali necessários, estratégicos, inclusive, o silêncio parcial entra nisso, né? Se for necessário, o silêncio parcial não tem que responder, não pode entrar de sangue doce na audiência e dizer, não, eu quero falar a verdade. A verdade do réu não é a verdade do processo, por vezes, né? A verdade da testemunha não é. Às vezes é a vontade de falar, né? Às vezes o réu tem só a vontade de falar. E esse falar, a vontade de falar pode ser prejudicial à própria
o próprio caso. Sim. Como que essa questão do silêncio, o uso do silêncio ou não no processo penal, como que eu tenho conduzido? Existe aquela frase bem arraigada, assim, no social, assim, quem cala consente. Sim. Essa é o quem cala consente, ele está muito Divorciado. próximo a todos nós. E eu acho que o julgador, enquanto pessoa humana, ele tende a enxergar o silêncio como algo negativo. Então, assim, o uso do silêncio no processo, normalmente, ele não é utilizado na minha prática profissional. Eu, normalmente, claro que é uma análise muito caso a caso, né? Daquilo que existe no processo e qual é a melhor tese que está sendo invocada. Mas, de um modo geral, eu costumo orientar sempre que o réu fale, né? Que ele não utilize o silêncio, para que ele utilize aquele ato processual, que é um interrogatório, como efetiva possibilidade de defesa. Se não para gerar inocência, para pelo menos reduzir pena, né? Enquanto o juízo é obrigado a fazer, ao aplicar a pena, na dosimetria, ele é obrigado a aferir inúmeras situações que são muito particulares da condição pessoal do réu. Então, eu tendo a entender o silêncio como algo que é um direito, mas dificilmente eu oriento o cliente a ficar em silêncio. Tá, mas o silêncio que você refere, Marcelo, o silêncio total. Não o silêncio absoluto. Outro ponto que é importante é o seguinte. Nós precisamos categorizar isso. A utilização do silêncio parcial. Também, dificilmente eu oriento o cliente a ficar em silêncio para perguntas do juiz. Tá? Dificilmente. A não ser que nós já tenhamos, na historicidade daquele processo, a clara já esteja mais ou menos demonstrado que o juiz perdeu a sua capacidade de imparcialidade e já tenha antecipado o mérito em decisões pretéritas. Aí sim, é possível que a gente oriente, não vai responder o julgador. Mas, de um modo geral, nós orientamos que eu responda ao julgador. Em relação ao Ministério Público, também muito da decisão sobre se vai responder perguntas do Ministério Público ou não, a gente faz essa análise do comportamento processual do Ministério Público. Né? Se o Ministério Público vem se comportando de forma civilizatória no processo, não vejo problemas em responder também as perguntas do Ministério Público. Né? De um modo geral, então, assim, não oriento o silêncio parcial também. Claro que, quando preparamos o cliente para o ato do interrogatório, que é um ato fundamental para o processo, nós sempre antecipamos ao cliente possíveis perguntas do Ministério Público. Sim. Então, assim, a partir dessa antecipação que nós fazemos de forma estratégica, é possível que o cliente se saia bem, seja respondendo ao juiz, seja respondendo ao Ministério Público, seja respondendo à defesa. Então, de um modo geral, eu não costumo entrar nessa briga pelo silêncio parcial, etc. e tal, que é uma briga válida. Se é estratégia no determinado processo de que não vai responder ao Ministério Público, não vai responder ao juiz, isso tem que ser respeitado, por óbvio. O juiz quer passar por cima disso, isso já demonstra aqui que nós temos uma possível quebra do paradigma da imparcialidade. É um julgador que não está imbuído de racionalidade mínima para bem julgar aquele processo. Sim, sem dúvida. E a importância da defesa deixar tudo registrado, né? Caso seja indeferido o pedido, né, do silêncio parcial, que seja registrado em ata. Né? E tem juízes, às vezes, que falam, não, doutor, não vou registrar nada porque a audiência está sendo gravada. É um direito da defesa, né? Fazer o devido registro. E isso é importante, e é importante a preparação. Eu só penso nisso, assim, porque cada procedimento cada processo que a gente pega na mão é único, né? São pessoas únicas ali, assim como nós somos pessoas únicas no mundo, o nosso cliente também é uma pessoa única no mundo.
Então, exige que a gente esteja preparado para isso. Né? O interrogatório, de forma fundamental, o momento, né, do exercício da autodefesa, essa autodefesa vai dizer tudo também sobre o processo. Né? Vai dizer tudo, qual que era o ânimo. Poxa, numa situação dessas certamente era homicídio por dolo eventual, né? Essa de trânsito que fez o júri. Então, calcula qual que era o ânimo no momento da condução, né? Seja responsável ou irresponsável do cliente, né? Nessa situação. Então, para determinar qual que é o dolo, se é dolo eventual, se é culpa consciente, enfim, é questão mais técnica. Né? Mas o momento depois da autodefesa é fundamental. E a gente precisa estar preparado para isso, para poder avaliar qual que é o comportamento do Ministério Público, qual é o comportamento do juiz, para ver se vai responder ou não. Né? Então, e a gente está falando isso em uma audiência de instrução, né? Agora vamos botar isso num júri. Né? Como é que fica para os jurados, né, a negativa do réu em não responder perguntas? Né? O que pega isso para o jurado? Aí pega muito mais a questão do dogma do quem cala consente. Do dogma religioso, né? Porque daí essa dogmática de quem cala consente é do perdão, né? É do pecado. Se eu não confesso meus pecados, Deus não me perdoa. Né? E na população, né, no jurado, tem muito mais isso, muito mais sentimento religioso, muita mais moralidade do que num julgamento pelo juiz togado, de um magistrado, né, que por vezes sabe separar as coisas. Mesmo que não completamente, mas tem essa noção. Né? E isso é importante também, ter em mente que às vezes não é sempre a decisão correta se tomar perante a população, que é o jurado. E nós tivemos a tristeza de termos tido acesso a uma sessão de julgamento no TRT 4, agora, na última semana, onde uma advogada teve indeferido o pedido de preferência na sustentação oral. Então, uma advogada gestante. Uma colega grávida, de 8 meses, insistiu para que valesse aquilo que está previsto na lei federal, no Estatuto da Advocacia, que é o direito de preferência e no regimento interno também, Marcelo, salvo engano, tinha no regimento interno do tribunal essa preferência. Isso. E eu queria saber de vocês como que vocês enxergaram essa situação e como que tem sido, como que as prerrogativas do advogado são violadas, né, no âmbito do sistema de justiça criminal. Eu acho que deixa eu iniciar e depois tu finaliza, Maurício, creio. Claro. Eu gostaria muito de tratar sobre isso. Isso é um tema muito, para mim, de comportamento enquanto profissional, sabe, Marcelo? Qual que é o comportamento que eu devo ter numa situação de violação de prerrogativas e comportamento imediato, imediato, efetivo, de forma que vá garantir pelo menos o mínimo, né? E isso não é contar com os outros, não é contar com colegas que podem, né, as questões das prerrogativas também patrocinados pela OAB e tudo mais, mas não, qual que é meu comportamento imediato quando uma prerrogativa minha é violada, se eu vou sustentar ou não, ou se vai ter a preferência ou não, ou situações como essa da advogada gestante, eu penso muito nisso, porque eu coloco em xeque, nesse momento tão crucial, não vou dizer um improviso, né? Mas tu precisa estar muito capacitado para esse improviso, para a violação. E aí, claro, tanto pela via imediata do tribunal, né? Conhecer o regimento do tribunal, conhecer qual que é o tribunal onde está sustentando, mas principalmente utilizando, né, das medidas cabíveis da corregedoria, por exemplo, né, que hoje em dia esse desembargador, salvo engano, vai responder na corregedoria, enfim, justiça, CNJ e tudo mais. A gente tem que utilizar isso também, né? A gente precisa utilizar essa via, às vezes, administrativa, né, para o embate e uma efetiva defesa. Então, na minha visão, eu tenho que ter uma imediatez para exercer o direito de defesa, a imediatez
da efetiva defesa criminal, mas também utilizar dos meios cabíveis da corregedoria, enfim, de procedimentos disciplinares, para que essa autoridade seja responsabilizada. Perfeito. Eu com relação a essa questão das prerrogativas, né, é fundamental o advogado ele ter acesso, né, quais são os seus direitos, né, primeira coisa. Ele tem que saber quais são as suas prerrogativas, para que quando elas forem violadas, tu saiba, né, que sim, estão sendo violadas, né, e aí tu tome as medidas cabíveis. Esse é o primeiro passo, né. E o segundo passo é se precaver, né, contra abusos de autoridade, né, que podem acontecer algumas vezes. Então, assim, âmbito de delegacia, né, a depender da situação, a depender da investigação que está acontecendo, né, como estão os ânimos, né, nessa investigação, nunca ir sozinho, né, sempre ir acompanhado de outro colega, né, alguém da sua equipe, né, gravar, né, sempre gravar, ter o hábito de gravar, né. Pode se gravar de forma discreta, né? Não estou falando quando já foi violado, né? Não é mas de fazer forma live, preventiva, né? é fazer live, fazer né? live, não, isso jamais. Então, é uma situação que tem que ter o mínimo de segurança possível, né? Evitar, então, estar sozinho nesses ambientes, né? Júri também, né? Já comentamos, né? Sempre com equipe, né? Sempre com 2, 3 advogados, tem uma bancada, né? Uma bancada para atuar no júri, né? São muitas situações que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E às vezes o que um colega não está vendo, o outro, né, está observando, está anotando, né? Então é algo bem complexo que precisamos ter equipe, né? E para que tudo que for violado, enfim, das prerrogativas possa ter o seu devido encaminhamento, né? E o doutor Marcelo, assim, o que pensa? Nós estamos, com relação às prerrogativas, essa situação envolvendo a advogada, gestante, que teve isso é muito triste. Proibido. Sim. Isso, assim, eu até cheguei a fazer alguma postagem em rede social. Isso aí é caso para dano moral coletivo. Com certeza. Porque, assim, é uma violência de tal tamanho. Eu olhei aquela gravação daquela sessão de julgamento, mas eu me senti constrangido num nível extremo. Porque e houve a tentativa da advogada, e ela tentou, e aí houve a intervenção de colegas advogados, e o desembargador seguiu mantendo aquele nível de abuso, e aí veio o Ministério Público do Trabalho, veio o colega desembargador, e ele manteve até o fim aquela posição, que é uma posição burra, é uma posição idiota, e é uma posição que viola o direito de uma mulher gestante. É uma coisa tão básica, mas isso é só a ponta do iceberg, porque isso demonstra a mentalidade autoritária que está no nosso sistema de justiça. Não só no âmbito criminal, mas em todos os âmbitos. E isso tem que ser combatido. Agora, olha que interessante, né? Muitas dessas violações começaram a surgir com a pandemia, né, que trouxe a possibilidade de audiências por videoconferência, gravadas, sustentações orais gravadas, que era o que a advogada estava, né, para sustentar, no formato online, né, telepresencial. E isso oportuniza hoje trazer à tona essas violações, né, que estão acontecendo e que já ocorriam, né, porém não vinham à tona porque não havia, não eram gravadas. Então, a importância hoje, né, desse avanço também da tecnologia. Esse Big Brother que hoje nós vivemos, em termos de processos, audiências, a virtualização dos processos. A virtualização. Isso veio de um modo que realmente os abusos eles vêm à luz. Né? E só vindo à luz é que é possível que as instituições de controle possam atuar sobre elas, né? E, de algum modo, fazer com que essas violações, se não cessem, que ao menos reduzam substancialmente. Né? Então, as redes sociais, a virtualização dos processos pós-pandemia, eu acho que vieram de uma forma positiva. Né? Isso acho que veio para agregar. E eu confesso que eu era resistente lá no início a essa virtualização. Acho que muitos advogados também eram resistentes
Mas eu acho que é um É um caminho, novo, né? é um caminho sem Imagina, volta. E Eu costumo falar hoje em dia que nunca foi tão fácil advogar, né, dentro dessa virtualização. Porque hoje os sistemas, né, EPROC e tantos outros, né, nós temos acesso ao processo ali, né, imediatamente. Né, enquanto outras vezes nós tínhamos que ir até o fórum, né, botar a barriga no balcão, pedir acesso, fazer cópia, descer para o xerox do fórum, do prédio, E né, não faz carregar muito processo, tempo. fazer E não faz carga, muito e não tempo. faz muito tempo. Né? Então, houve um avanço muito, muito bom, né, nisso tudo. E as audiências, né? Muitas vezes não dá para fazer audiência presencial, né? Nós somos de outra comarca, alguma situação assim. Claro que tem algumas que não tem como abrir mão, né, do presencial. Do presencial, Né? A sem gente dúvida, sabe sem disso. Mas existe a possibilidade, né? E aí a defesa escolhe, né, o formato que fique melhor para sua Antes de defesa. encerrar, Marcelo e Maurício, eu sei que tu já vai encerrar. Eu quero agradecer o convite novamente, quero deixar registrado isso. O convite, na verdade, um agradecimento à amizade de vocês, sabe? Sintam-se abraçados, sintam-se, poxa, com esse real afeto, sabe? Da minha admiração por vocês, do profissional que a gente está se tornando e tudo mais, e desse convite ao podcast, a essa gravação. E eu não posso deixar de registrar isso, a admiração que eu tenho enquanto profissionais que vocês são, e que eu também me tornei ao longo desses 10 anos. E isso é muito bom, a gente ficar trabalhando esses assuntos e tratando, e vida longa daí a nossa advocacia criminal. Muito obrigado, Marcelo e Maurício. Obrigado, doutor Wagner. Nós te agradecemos, né? Fazia tempo que não nos vimos. Até né? hoje foi um momento, né, para nos reunirmos. E o doutor Marcelo queria trazer um vinho, então a próxima vez a gente vai trazer um vinho para o podcast. Com certeza. Né? Essa vez a gente barrou ele, né? Mas na próxima a gente traz, e te agradecemos também. E acompanhamos o teu trabalho, né, na OAB em Caxias, né? Parabéns, né, pelo teu trabalho na comissão Ciências Criminais, né? Pelo teu trabalho também no podcast que tu tem realizado lá, viu o trabalho que vocês dois já... Marcelo, foi feito o convite, né, para o doutor Marcelo comparecer, realizaram um trabalho muito, muito bacana, e parabéns. E que possamos ter outras oportunidades aí. Sem dúvida. agradeço a presença de todos. Acho que foi uma conversa de alto nível, né? E esse é o primeiro de muitos. Vamos fazer outros encontros, né, doutor Maurício. Doutor Wagner, nosso agradecimento especial. Temos bastante alegria em ter te recebido nesta data, tá? E é a primeira, haverão outras, e espero que a gente possa compartilhar aí de inúmeros outros momentos, tá? Agradeço a todos, ao público. Agradecer a ProHub também, né, ProHub, que nos oportunizou esse espaço, né? Que foi a primeira vez, né, que viemos aqui no estúdio, né? Sensacional, né? A estrutura, toda a equipe, né, nos dando toda a assessoria todo o suporte desde o início aí. Muito obrigado. Um grande abraço, até a próxima. Até logo. Até mais. Valeu.